Fala pessoal, tudo bem? Sérgio aqui novamente. Foi um prazer estar com vocês aí no vídeo anterior, onde a gente abordou toda a cadeia do café até ele chegar na nossa mesa. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou, compartilhou o vídeo. Tá bastante legal compartilhar todo esse conhecimento aí com vocês. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre a etapa de torração do café, por que ela é tão importante e a complexidade que é de se obter uma torra bem feita. E como vocês viram no vídeo anterior, é extremamente difícil obter uma matéria-prima, o café verde no caso, de excelente qualidade. E depois de obter uma matéria-prima de excelente qualidade, a gente precisa continuar com toda a ciência na etapa de torração, porque se a etapa de torração for mal feita, a gente vai perder todo o trabalho que foi feito lá na lavoura até o grão verde chegar nas nossas mãos para ser torrado. Então é por isso que essa etapa de torração você pode estragar o café se você não fizer ela com cuidado e com bastante ciência. O grão verde do café, ele é a semente da fruta e ele precisa ser torrado para a gente obter o café da forma que a gente conhece, que é esse café torrado e depois de torrado que a gente moe para poder preparar. É na torração, pessoal, que vai acontecer as transformações físicas e as reações químicas que darão origem à cor, ao sabor e ao aroma do café. As alterações físicas, pessoal, estão ligadas à alteração de volume do grão e à mudança da cor. Como vocês viram, o café, a semente é verdinha, depois que a gente torra, essa semente ela expande, então ela entra um grãozinho verde de um tamanho, sai um grão marrom de outro tamanho e de outra cor e com uma outra textura. Se vocês vão ver que a textura do café verde é diferente do café torrado. Então essas alterações físicas estão relacionadas ao aumento de volume do grão e também a mudança na cor e de textura. E as reações químicas, pessoal, elas acontecem devido à transferência de calor entre o torrador e o grão de café. E essas reações químicas, elas vão originar diferentes compostos, voláteis e não voláteis. E mais do que isso, é nessa hora também que acontece a caramelização dos açúcares. E como eu disse anteriormente, pessoal, os compostos gerados é que são responsáveis pelas inúmeras características do café, como o aroma, o sabor, a fragrância, a acidez, a finalização. E a qualidade desses atributos que eu acabei de falar depende muito da qualidade do grão verde e também do processo de torração que é feito. Por exemplo, o equipamento que foi utilizado durante o momento da torra, quais parâmetros foram controlados, e aí esses parâmetros podem ser vários parâmetros. Por exemplo, a gente pode controlar aí a temperatura do tambor de torra, a temperatura do grão, a temperatura do ar que está ali dentro do torrador, a velocidade que o tambor está girando. Tudo isso são parâmetros que vão influenciar na hora que a gente está torrando um café e também são parâmetros que são possíveis de serem monitorados. E o equipamento utilizado conta muito nessa hora também. E aí, pessoal, é importante mencionar aqui também que a etapa de torra não faz mágica. Por exemplo, se você tiver uma matéria-prima de qualidade ruim, você não vai transformar essa matéria-prima ruim numa matéria-prima excelente através de um processo de torração bem feito. Então é importantíssimo a gente ter um café cru, que no caso é o café verde de excelente qualidade, para a gente poder aplicar todos esses passos que eu acabei de falar aqui para vocês durante a torração, para a gente buscar um café com intensidade e com características boas depois de torrado. E como eu expliquei para vocês também anteriormente, pessoal, vocês viram lá que existem diferentes variedades dentro do café arábica e o café também ele pode estar plantado em diferentes climas e a combinação aí, por exemplo, do clima, com a altitude onde o café está plantado, com o solo e com todo o trato ali, a gente tem o que a gente chama de terroir. E diferentes terroirs tendem a gerar diferentes cafés. E na etapa de torração, a gente também está buscando expressar as características que mais são notadas em um determinado grão. E é por isso que quando a gente vai desenvolver perfil de torra para um café, a gente faz diferentes perfis que buscam extrair melhor a característica natural daquele café ali. Então, por exemplo, geralmente se a gente quer destacar mais a acidez de um café, a tendência é uma torração com um tempo mais curto. E aí a gente precisa provar
No nosso caso aqui, como que é feito? A gente desenvolve 3 perfis de torre diferentes para o mesmo grão de café e só depois de provar na xícara cada perfil desenvolvido é que a gente vai escolher um que melhor destacou as características naturais do café. E o que eu chamo de perfil? Perfil é todo o processo de torra para um determinado grão de café, tá, pessoal? Então, quando a gente está torrando um café, geralmente a gente monitora aí, e são atributos que a maioria do pessoal monitora, a gente monitora mais, mas os mais comuns são o tempo que demorou para a torra ser feita e qual que foi a evolução da temperatura no tambor e a evolução da temperatura no grão do café também. Chama curva de torra exatamente porque ela forma uma curva à medida que o processo de torração vai se desenvolvendo. O café ele entra com uma temperatura baixa, então, por exemplo, o torrador está na temperatura alta. Na hora que você joga o café lá dentro, a temperatura dele tende a cair porque o café entrou com uma temperatura diferente. E à medida que vai o tempo passando, o café esquentando e o torrador esquentando novamente, vai se formando uma curva. E aí, no eixo X a gente tem o tempo e no eixo Y a gente tem a temperatura. E aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a torração clara, ela tende a gerar um café com uma acidez maior e com um aroma mais sutil e um corpo e uma doçura também mais sutil. E o café com uma torração média, pessoal, ele vai ter uma acidez mais equilibrada, com aroma acentuado e um corpo e uma doçura desenvolvido. E na torração muito escura, o café ele vai ter uma acidez reduzida, ele vai ter um aroma intenso, porém ele vai ser desagradável, vai lembrar aí borracha queimada, aromas que não são agradáveis. E a doçura do café vai ser substituída por um intenso amargor. E aí, pessoal, tudo isso, todas essas variáveis que eu expliquei para vocês anteriormente, mostra que esse processo de torração ele é um processo que demanda muita ciência e bastante conhecimento para você controlar todas essas variáveis e entender o que cada variável vai gerar de diferença na bebida final do café. E é durante o processo de torração que a gente define os atributos sensoriais do café. Igual eu falei anteriormente, a torração clara tende a gerar um pouco mais de acidez, a média tende a ter uma acidez mais equilibrada, mas todo o processo de torração, na hora que a gente coloca o café na mesa para provar, o que foi feito durante o processo de torração é que vai definir os atributos ali da qualidade e a intensidade daquele café. E aí vamos falar um pouquinho sobre cada um desses atributos. Primeiro a gente vai falar sobre a fragrância e o aroma do café, que eles estão relacionados com o cheiro. A diferença é que a fragrância é o cheiro do pó do café antes dele ser hidratado com a água e o aroma ele é o cheiro do café depois de ter sido adicionado água. E aí, pessoal, nos cafés de qualidade, vocês vão ver que o aroma ele tem um cheiro mais doce, são aromas agradáveis que podem te lembrar frutas, às vezes até mesmo lembrar flores, são aromas que são bastante agradáveis e refletem toda a qualidade e carinho e cuidado que foi feito durante todo o processo do café, desde lá do plantio, que eu expliquei para vocês anteriormente, até chegar na etapa de torra. E aí na hora que vocês cheiram o café ali, vocês vão ver que esses aromas são bem agradáveis, lembrando fruta, doce, chocolate, flores. E já o sabor do café, pessoal, ele vem da associação do aroma com o gosto e também da sensação tátil do café na boca. A combinação disso tudo é que vai gerar o sabor do café. Vocês vão perceber que nos cafés especiais, como vocês já viram aí, todo o trato diferente, o sabor ele é agradável, não é amargo. O café ele é doce naturalmente. E aí o sabor, se vocês começarem a perceber, eles podem ter sabores aí que vão lembrar vocês chocolate ao leite, nozes, avelã, por exemplo. Às vezes até vão lembrar também algumas frutas aí, por exemplo, morango, pêssego, limão, laranja. É um universo fantástico, pessoal, que esses cafés de qualidade traz para o nosso paladar. E todas essas características de sabor e também aí de aroma e fragrância que eu falei anteriormente, são características naturais, nada foi adicionado artificialmente. Café é uma fruta e quando bem tratado, traz tudo isso de bom para a gente. E para vocês começarem a identificar essas notas também, pessoal, é só você começar a prestar atenção quando você vai comer qualquer coisa. Por exemplo, na hora que você vai comer uma laranja, em vez de você comer por comer ou então chupar por chupar a laranja, presta atenção no sabor que aquilo ali está trazendo para você, presta atenção na acidez dela. Geralmente a acidez é uma característica que a gente encontra aí na lateral da língua, na maioria dos casos, mas não necessariamente
pode aí na tua língua ser na lateral. É só você prestar atenção aonde que você está sentindo o quê. E aí quando você começa a prestar atenção e começa a guardar isso na tua cabeça, é mais fácil de você começar a identificar esses sabores e essas notas na hora que você vai consumir um café de excelente qualidade, por exemplo. E o café, pessoal, ele tem uma doçura natural dele. E é a doçura da fruta café, tá? Quando a gente fala que um café é doce, não é doce igual açúcar. É um doce natural da fruta do café. Vocês vão ver que um café, por exemplo, especial, na hora que você bebe, experimenta tomar ele e sentir a doçura daquele café ali. Vocês vão ver que é diferente, que ele tem uma doçura natural. E essa característica de doçura, ela é proveniente da fruta madura. Então, quando o café é colhido no tempo certo de maturação, ele vai ser doce de maneira natural. Igual eu falei um pouquinho anterior aí, pessoal, tem uma outra característica que é possível de ser notada nos cafés especiais, que é a acidez. E um exercício legal para você identificar a acidez, fecha o olho na hora que você for tomar um suco de laranja, por exemplo, ou então um suco de limão. Fecha o olho na hora que você for tomar um suco de limão e perceba ali na tua língua onde as tuas papilas gustativas mais gritam. Geralmente é do lado da língua que você vai sentir acidez, mas fechando o olho e fazendo esse exercício, você vai ver que vai ter um lugar da tua língua ali onde que as papilas parece que vão estar gritando com você ali. Ali é onde você sente acidez na tua língua. E essa acidez também é possível de ser identificada nos cafés especiais. Na hora que você estiver tomando um café especial, começa a perceber que ele tem uma acidez também natural e ela é bastante desejável nos cafés especiais. E você pode fazer esse exercício que eu acabei de falar do suco de limão com outras frutas também. Faz com morango, com pêssego, com a mexerica, por exemplo. Você vai ver ali que com a própria maçã, você vai ver e começar a entender os diferentes tipos de acidez que são possíveis de ser encontrada nos alimentos. E isso também você vai ver que é possível de ser identificado nos cafés especiais. E nos cafés brasileiros, as duas acidez mais comuns de serem encontradas é a acidez cítrica, que é a que você encontra aí na laranja, no limão, e a málica, que é a que você encontra na maçã, por exemplo. Outra característica e atributo sensorial também que é legal da gente analisar nos cafés especiais quando a gente está tomando é o corpo, que nada mais é que a sensação tátil da bebida café quando entra em contato com a nossa língua. E para vocês verem e entenderem de maneira clara a diferença de corpo, toma leite, perceba ali o peso do leite na língua e depois você toma água. Isso aí são diferentes tipos de corpo e a mesma coisa acontece no café. Então a gente pode ter cafés aí que a gente fala que tem um corpo denso, que na hora que você bebe você já vê o peso do café ali. Ele pode ter um corpo amanteigado, tem um corpo ali que a gente chama de corpo licoroso, que lembra um licorzinho na hora que você está tomando. E aí isso tudo na hora que você toma de maneira consciente, começa a perceber essas mudanças aí na tua boca, você vai começar a identificar todas essas características. Principalmente essas aí que a gente acabou de conversar, que é o aroma, a fragrância, a acidez, o sabor em si, agora o corpo. E aí a gente vai falar aqui agora da finalização, que é também conhecido como aftertaste, que é o sabor que o café deixa depois que você engole. Então você engole o café e depois fica um sabor na boca ali, esse sabor que a gente chama de finalização. E geralmente nos cafés de pior qualidade, ele não deixa um sabor agradável, sabe? Você fica com vontade de tomar água, por exemplo, para tirar aquele sabor da tua boca. Já nos cafés de maior qualidade, vocês vão ver que ele fica uma finalização agradável, que às vezes lembra fruta, pode lembrar aí castanha, nozes, doce, diversas coisas, e é uma finalização agradável que te dá vontade de tomar mais um gole. E isso é extremamente importante na hora que a gente está tomando um café de qualidade. Você vai ver que é uma finalização longa e agradável, você não vai ficar com vontade de tirar aquele sabor da tua boca. Então, pessoal, depois que a gente torra o café com toda essa ciência que a gente acabou de explicar aqui para vocês, e também na hora de beber, a gente começa a perceber todos esses atributos sensoriais que a gente acabou de falar aqui, como, por exemplo, aí, o próprio corpo, o aroma, a acidez, a fragrância, a finalização, tá na hora da gente fazer o exercício, que é preparar o café. Se a gente já tem um café de excelente qualidade na mão e para a gente começar a fazer esse exercício, identificar essas características boas, tá na hora da gente conseguir também preparar o café, né? E esse é o tema que a gente vai falar no próximo vídeo. E aí, pessoal, eu quero pedir para você que achou esse vídeo legal, que curtiu, que as informações estão legais, compartilhe aí com seus amigos, e se tem alguma dúvida, algum ponto que você gostaria de discutir, comenta aí embaixo do vídeo, vamos enriquecer ainda mais essa nossa semana do café aqui, que ela é
feita exatamente para isso, para a gente trocar experiência, trocar informação e também conseguir evoluir junto. E aí, pessoal, espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre diferentes métodos de preparo de café, o que diferente moagem influencia na hora de preparar o café e o que é a diferença final gerada de acordo com cada método utilizado.